Bom, pessoal do bem, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula agora. Agora vamos entrar a fundo sobre questão da alimentação saudável, alimentação. Quando eu falo que vamos adentrar nesse tema a fundo, não quer dizer na questão da nutrição, porque não é plano alimentar que estou aqui para fazer. Que isso é tarefa do nutricionista, nutrólogo, né? Mas aqui eu estou para tentar elencar alguns aspectos de uma boa alimentação, de hábito de vida saudável e de particular, depois a gente vai conciliar isso com práticas corporais, com atividade física, que a gente vai ter excelentes resultados com relação à nossa saúde, ok? Quando se fala em alimentação, é muito complexo, porque se fala em vontades, se fala em estilo de vida, mexe muito com aspectos emocionais, sociais, né? Onde a pessoa vive e no que ela o foco, o objetivo que ela quer ter quando se opta por ter uma opção por um determinado tipo de um estilo alimentar, uma alimentação mais direcionada. Para quê? Se alimentar bem, né? Ou o porquê, né, de estar me alimentando bem. Eu posso até falar o porquê de você dever se alimentar bem, mas a questão da alimentação, da nutrição, do corpo, é uma questão muito pessoal. Vai muito da sua mente, né? Você fazer isso não por uma coisa momentânea, esporádica, de maneira superficial, mas de uma maneira mais duradoura. Como manter um estilo alimentar, um padrão alimentar, um hábito alimentar mais duradouro, saudável, mais duradouro. Essa é a grande questão. Essa é a problemática do mundo hoje. Porque hoje você vê dieta para tudo, dieta da lua, dieta do sol, dieta das estrelas, enfim, de tudo. Aqueles que se privam de alimentação, de preocupam-se com calorias, aqueles que se preocupam em contar calorias, aqueles que fazem aquilo por uma questão mais estética do que por estilo de vida saudável, por saúde. Vai ter aqueles sujeitos que procuram aquilo, fazer um plano alimentar, uma dieta, um estilo de vida alimentar não mais forte, porque querem levar aquilo de maneira dali para frente para sua vida, mas de maneira, eu quero um resultado imediato, rápido. E aí cai no fracasso. O fracasso dá justamente por isso. Que a gente quer, o ser humano é muito imediatista. Ele quer coisas ligeiras, rápidas, né, que seja fácil. Quer ter uma alimentação muitas das vezes perigosa, diria assim. É difícil falar sobre isso, mas uma alimentação muito arriscada para a sua saúde. E quer ter uma vida saudável, não quer ter problemas de saúde. Aí fica difícil. Mas vamos voltar primeiro ao histórico. Você tem que entender que você não era assim. O estilo de vida da humanidade não era assim. Você nasceu em um momento da história da humanidade em que o comer se tornou algo comum, natural. Quando na verdade, há milhares de anos atrás, o comer não era algo natural. O ser humano ele não tinha uma fonte de alimento tão simples como hoje. Para você obter alimento lá atrás, há muito tempo atrás, eu vou pegar aí milhares de anos, sim,
Você tinha que caçar. Às vezes você ficava horas, dias sem comer nada. Muito tempo sem comer nada. Por quê? Porque às vezes não tinha fornecimento de alimento imediato. Não tinha caça. O ser humano não plantava, não colhia. Então ele vivia do que a caça lhe dava, do que a natureza, a mãe natureza lhe dava. Certo? Mas não vamos até muito lá atrás, não. Antes da era industrial, da industrialização, as famílias plantavam a sua macaxeira, a sua mandioca, o seu feijão, plantavam o seu milho de maneira orgânica, cultivava, tinha 3 refeições ao dia, era o café da manhã, o almoço e a janta, ia dormir, no outro dia a mesma coisa. E aí, isso é um tempo atrás, 50, 40 anos atrás. Se buscar seu avô, sua avó, não quer saber de fast food, comida rápida. Ele quer o feijãozinho dele, o arroz, quer machucar o feijão com a farinha, a mandioca, arroz, o feijão, o bife, a massa de milho cuscuzinho de noite, com os ovos estrelados, a carne do sol. Então é uma alimentação macaxeira, o inhame, é uma alimentação mais natural. Entre as refeições não tem aquele lado de comer hambúrguer, sorvete e tal. Não. Então havia um gasto energético maior porque trabalhava-se mais, né? Trabalhava-se mais e só teria 3 refeições. Jantar, almoço, café, janta e almoço. Almoço e janta, perdão. Nos tempos atuais, inverteu tudo isso. Hoje você nem tem fome e já quer comer alguma coisa, quer mastigar. Foi pra televisão, quer comer alguma coisa. Sabe, foi à rua, quer comer alguma coisa. Se assistir o cinema, tem que comer alguma coisa. E agora não se fala em tempo de pandemia, come virado no raio, né? Come liberado. A agonia é tamanha que... A ansiedade é tamanha que come. É a compulsão alimentar. E não é só isso, é comer algo, muitas das vezes, que não faz bem para a saúde. E aí, pessoal, eu montei essa pirâmide alimentar para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona, como é que está baseada a questão dos alimentos. Aqui embaixo estão pães, cereais, que são arroz também, as massas, o tubérculos e raízes. São os carboidratos. São os alimentos que fornecem energia. O carboidrato, para você ter noção, é como se fosse a gasolina do carro. É o que dá energia, que dá ânimo, o gás para você realizar as atividades diárias no dia a dia. As atividades do dia a dia, atividades diárias, na verdade. Depois aí temos verduras, né, e frutas, que são mais alimentos reguladores. Eles participam na regulação dos hormônios, do organismo, das estruturas fisiológicas do corpo, do funcionamento do corpo. E aí, no segundo plano aqui, já mais em cima da pirâmide alimentar, temos leite, iogurte, queijos como exemplos, carnes, aves, peixes, fruto do mar, leguminosas, ovos, sementes e aí vai. Por que temos isso? São o que? Proteínas, alimentos o que? Construtores. As proteínas de construtores vêm de construir. É como um tijolinho que você vai, olha, fazendo os tecidos. Por exemplo, a massa muscular magra, né? A massa muscular, ela é praticamente feita por aminoácidos, proteínas. Aminoácidos, eles se juntam nessas moléculas menores, como se grãozinho de areia que se junta para formar um bloco, um tijolo. Então o grão de areia é o aminoácido. O tijolo é o conjunto de aminoácidos, tudo grudadinho no outro, e aí forma um tijolo. E esse tijolo fala o que é a parede. A parede são os músculos. Então as proteínas são os construtores. E por último temos as gorduras, óleos, doces e aí vai. Por que tem essa pirâmide alimentar? Na base maior quer dizer o que nosso corpo consome mais. Na base menor o que o corpo precisa de menos. Só que essa é uma visão macro. Não serve para todo mundo. Tem gente que vai ter que uma organização maior nessa pirâmide alimentar, mas isso aí é tarefa de quê? De nutricionista, de nutrólogo. Por quê?
Porque a pessoa está com distúrbio alimentar. Por exemplo, a pessoa que está com compulsão alimentar e está obesa, não pode ter essa base larga. E nem pode aumentar essa base aqui de doces e gorduras. Mas ele pode vir para uma fase intermediária, entre a proporção entre os alimentos reguladores, porque aqui também tem carboidrato, pessoal, não se enganem, mas são carboidratos mais simples. E ele pode ter alternativa de gorduras saudáveis. E aí você não aumenta muito carboidrato no corpo, reduz o carboidrato no corpo, você vai acumular menos gordura, porque vai se transformar em menos gordura. Carboidrato em gordura. Porque carboidrato em excesso, ele vira gordura. O seu corpo é feito para armazenar energia, ele não é feito para gastar. Então quando você tem muito o excesso de carboidrato, o excesso de açúcar no seu corpo, ele não vai despejar, ele não vai eliminar, ele vai acumular. Para quê? Para ele entende que quando você estiver numa zona de escassez de alimento, lá atrás, lembra que eu falei a vocês? Ele pensa ainda que você está aqui lá milhares de anos atrás, ele vai armazenar para quando esse período de escassez de alimento ocorrer, ele usa essa fonte de energia. Só que na verdade, seu corpo não sabe que está no século atual. E aí ele acumula de maneira desnecessária. E aí você só fala acumular, obeso, aí problemas cardiovasculares, problemas no sistema endócrino, que é dos hormônios, aí vai ter problemas da obesidade, hipertensão, que é a pressão alta, diabetes. E aí você vai ter graves problemas de saúde e pode levar à morte, a óbito. Mas o que a gente tem que entender basicamente é isso. Carboidrato, que é a base, que é a fonte de energia. Alimentos reguladores, que são sais minerais, vitaminas, né? Que as frutas e verduras proporcionam. As proteínas, como eu falei, construir o organismo. E por último a gordura, que é importante gordura também, para síntese de alguns hormônios, principalmente hormônios masculinos e femininos, relacionados ao crescimento, à sexualidade. Então, é importante. Ok? Gordura também é importante. Tudo é importante e agora tem que ser dosado. Tá entendendo? Na nossa vida. Ok? Na nossa vida, você não pode exagerar numa coisa e abdicar de outras. Você tem que dosar as coisas. Bem assim nos alimentos. Você não pode, tipo, cortar o refrigerante e se entupir de um suco de fruta artificial. Entendeu? Tá trocando 12 por meia dúzia. Ou 12 por uma dúzia. Ou seja, 12 e uma dúzia, 12 também. Só trocou a palavra, mas é a mesma coisa. Tá ingerindo muito açúcar, muita química, muito conservante. Então, dá no mesmo. É diferente de você substituir um refrigerante por um suco da fruta da laranja, um exemplo. E sem açúcar ainda mais. A gente tem uma falsa ideia de que suco de laranja tem que ter açúcar. Experimente o suco de laranja só com o sumo da fruta. Você vai ver que é uma delícia. Porque o açúcar natural da fruta, ele já dá essa sensação nas nossas papilas gustativas de algo prazeroso e bom. Então eu prefiro comer alimentos in natura, né? Evitar menos o pão branco, o arroz branco, procurar algo mais integral. Alimentos com muita fibra, aveia, linhaça, né? Ah, professor, mas eu gosto do meu cuscuz. Certo, beleza. Você não pode deixar de comer seu cuscuz, que é amido, que é carboidrato. Mas tem que saber dosar. Você não pode comer um cuscuz inteiro. Um cuscuzeiro. Né? Ah, professor, mas eu gosto de pão, que é simples. Todo café da manhã tem um pão. Mas você não vai comer 10 pães. É exagero. É muito carboidrato, muito açúcar no seu sangue. Vai se acumular. Vai lhe trazer um dano, consequência futuramente.
Então tem que ter cuidado com tudo isso, pessoal. Eu quero que vocês façam uma atividade, uma atividade em casa aí, e vocês vão comentar aqui no próprio vídeo aqui embaixo no YouTube, ok? Procurem, pesquisem e me digam um tipo de bom carboidrato. Por exemplo, eu sei que o pão branco, o pãozinho francês, o pão de sal é ruim. Mas existe um carboidrato bom, uma fonte de carboidrato boa? Boa. Me diga qual é essa fonte. Uma de carboidrato, né? E uma fonte de gordura boa. Eu não vou pedir proteína e vitaminas, porque as proteínas e vitaminas são, claro que não em excesso, mas são muito boas para o organismo. Mas eu quero ver se consegue diferenciar e escolher escolhas entre um carboidrato, uma fonte de carboidrato de energia boa, a gente encontra na mãe natureza, pesquisa e me diga aí, e outra de gordura boa, pesquisa e me coloca aí. Então, atividade, listem aí, carboidrato bom, X, e gordura boa, Y, ok? Passa pra mim, comente aí e eu vou acompanhar e dizer se vocês estão certos ou se vocês estão errados. Mas estamos aqui para corrigir e ajudar, tá bom? Pessoal, grande abraço, força, foco, estudem, se dediquem. Se dediquem, perdão. A gente que é professor está se renovando, né? Está se reinventando. Às vezes aqui pode, quando a gente está em sala de aula, a gente às vezes fala uma palavra errada, uma coisa, né? Assim, mais natural. Porque essa é a impressão que eu quero dar a vocês. Eu estar conversando com vocês como se fosse sala de aula. Então, se vocês observarem uma palavrinha errada, alguma coisinha errada na minha dicção também, né? É porque eu tento manter essa relação, eu não perdi ainda essa esperança, esse foco de a gente estar junto sempre, né? De estar esse diálogo professor-aluno assim mesmo, próximo. Então, nesse quesito, vai desculpando aí se tem algum errinho, alguma falta nessa questão. Mas podem ter certeza que eu, professor Anderson, né, professor aí do 2º ano, estou tentando dar o máximo de mim. Espero que vocês também estejam dando o melhor de vocês. E é isso. Vamos persistir, vamos ter força. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.